estamos trabalhando uma série intitulada como Bem-aventuranças. Então, hoje é o segundo culto, né? A segunda mensagem desta série. Eu peço que você abra a sua Bíblia, impressa ou digital, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Também vai estar sendo projetado aqui, na nossa tela, no multimídia. E você que está em casa também vai estar sendo projetado o texto bíblico na sua tela. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu falei a semana passada que quando Jesus viu as multidões ali naquele monte, ele decidiu ensinar sobre as bem-aventuranças como prescrição para a felicidade humana. Não uma felicidade subjetiva, passageira, mas uma felicidade objetiva, com resultados eternos, a qual contribui para a transformação de vidas. E hoje as pessoas vivem a ditadura da felicidade. São as redes sociais. Você visita algumas páginas de algumas pessoas, e as pessoas fazem suas selfies, sempre sorrindo, mas por dentro estão destruídas, mas elas devem mostrar para a sociedade que elas estão felizes. Essa felicidade é uma felicidade subjetiva. É aquela felicidade que você fica alegre por causa do seu time de futebol, que ganhou o campeonato. Passou uma semana, a felicidade foi embora. É a felicidade que você tem quando compra um carro zero. Então você compra aquele carro zero, não tira nem o plástico do estofado do carro. Passou uma semana, ou na primeira batida, né? Na primeira ralada no trânsito, aquela felicidade passou. Você já quer comprar um outro carro. É uma felicidade subjetiva, passageira, humana, que se dissipa como a névoa. Jesus está falando de um outro tipo de felicidade, uma felicidade objetiva, com resultados eternos, a qual contribui na transformação de vidas. E uma palavra que expressa essa verdadeira felicidade é a palavra Makarios, que pode ser traduzida para o português por feliz, afortunado, bem-aventurado. Makarios. Como descrever o Makarios? Eu dei um exemplo aqui na semana passada. O superlativo de feliz é felicíssimo. Então, Makarios seria o superlativo de felicíssimo. Uma felicidade incomparável, incomensurável. Por isso que ela é objetiva, por isso que ela tem resultados eternos. E Deus quer que você viva o Makarios. Este tipo de felicidade. Talvez aqui você não consiga viver essa felicidade, mas com certeza na eternidade. Aqui não se pode viver na sua plenitude.
mas talvez você viva uma porcentagem dela. Mas na sua plenitude, lá na eternidade, a promessa de Deus, as bem-aventuranças apontam para as bênçãos herdadas pelo reino dos céus, aplicadas aqui na terra. São bênçãos dos céus aplicadas aqui e agora na terra. Os que choram serão consolados. Os que têm fome serão satisfeitos. Os que são misericordiosos receberão misericórdia. Os que perseverarem na santificação verão a Deus. Os que promoverem a paz serão chamados filhos de Deus. Grande é a recompensa celestial destinada a você. E todas as bênçãos das bem-aventuranças são desfrutadas ao mesmo tempo, assim como as suas virtudes, né? Que descrevem a felicidade do crente. O verdadeiro crente tem que buscar o Macários. O verdadeiro crente tem que buscar as bem-aventuranças. Ou seja, não é possível herdar o reino do céu sem herdar essas virtudes aqui na terra, sem praticar essas virtudes aqui na terra. É por isso que o Sermão do Monte é o caminho para uma vida justa, que agrade a Deus, uma vida que Deus quer que você trilhe. É isso que Deus deseja a você, que você seja um bem-aventurado. E Jesus deixou bem claro que a felicidade não está na religiosidade. Ele não quer que você seja um religioso, como os fariseus da época eram religiosos, como muitos são religiosos. Ele não quer religiosidade na sua vida, mas Ele quer uma transformação profunda do seu caráter. Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer transformar a sua vida. Esse é o desejo de Jesus. E é por isso que Ele quer que você trilhe o caminho das bem-aventuranças. E por mais que os padrões divinos sejam inatingíveis, né? Falamos aqui dos mandamentos do Senhor. Ninguém aqui consegue obedecer plenamente os mandamentos do Senhor. Esses padrões são inatingíveis. Eu falei hoje pela manhã na escola dominical sobre isso. Nós somos pecadores. E ninguém aqui vai atingir a espiritualidade no nível de plenitude. Isto é só na eternidade, quando você terá o seu corpo transformado, a sua mente transformada, a sua vida renovada. Aqui é impossível. Mas você deve perseverar em obediência ao Senhor. A palavra pecado significa você errar o alvo. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer o máximo possível. Você tem que se esforçar ao máximo para sempre acertar o alvo. Sempre buscar dependência de Deus, obedecer a Deus. E as bem-aventuranças são um modelo de conduta que Jesus deseja ver em você. Tem a ver com conduta. Quando você exercita a humildade, o arrependimento, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação, você está exercitando a santificação. Você está se santificando. As bem-aventuranças têm a ver com santificação, assim como o fruto do Espírito. Esta é a verdadeira vida de santificação. E é isso que Jesus quer que você pratique. É isso que Jesus quer para a sua vida. Levítico capítulo 20, versículo 26 diz: e ser-me-eis santos, porque eu sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Você pertence a Jesus, ponto. Lá na eternidade, quando Jesus decidiu escolher você, você passou a pertencer a Ele. Ensinamos também hoje na escola dominical que a salvação não se perde. Uma vez justificado por Deus, por Cristo, você pertence
a Deus. E Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso. Olha, hoje eu fui na igreja porque é por acaso. É coisa do destino. Não é por acaso, não é coisa do destino. O destino não pode reger a sua vida. É propósito divino. É o mover do Espírito Santo de Deus em sua vida, que traz você à igreja, que conduz você a este caminho, esse caminho que Deus quer que você trilhe. E Jesus alcançou, com o Sermão do Monte, todos os seus discípulos, do passado, presente e futuro. Esse Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças, é para nós, os discípulos de Jesus do século 21. Todo aquele que obedece a Cristo deve praticar as bem-aventuranças. Então, se você quer ser um servo obediente, pratique as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças estão muito além da emoção, da felicidade. E por quê? Porque é um estado de espírito. O que implica em comunhão consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Na semana passada a gente trabalhou aqui sobre as bem-aventuranças promovem comunhão consigo mesmo. E a gente falou aqui que estar de bem consigo mesmo implica em buscar dependência divina. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que dependem unicamente de Deus. Falamos também que estar de bem consigo mesmo implica em buscar arrependimento genuíno. Bem-aventurados que choram, versículo 4, pois serão consolados. Quando Jesus fala do choro e da consolação, ele não está falando do choro porque você perdeu um ente querido, ou porque você perdeu alguma coisa na sua vida, alguma coisa material. Ele está falando o choro por causa do pecado. Por causa do pecado. E muitos cristãos têm pecado, mas não têm chorado pelo pecado. E quando você chora pelo pecado, você é consolado por Deus. Davi pecou muito, mas ele chorou pelo seu pecado. Quem sabe você precisa chorar pelo seu pecado. Não é somente pedir perdão, se arrepender, mas é chorar. Chorar. É desse tipo de choro que Jesus está falando no versículo 4. Estar de bem consigo mesmo implica em buscar viver corretamente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Versículo 6. Fome e sede de qual justiça? Da justiça humana? Não. Porque a justiça humana, ela é barulhenta, ela é confusa, ela não é eficiente. Não. É a justiça divina, a justiça eficiente, a justiça baseada nos princípios e preceitos divinos. Você tem que ter fome e sede dessa justiça, a justiça de Cristo. E hoje a gente vai trabalhar o seguinte tema: as bem-aventuranças estabelecem comunhão com o próximo. Comunhão com o próximo. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. Estar de bem com o próximo implica em buscar o autocontrole. Autocontrole. Vamos lá. O adjetivo grego traduzido como manso, aqui nesse texto, significa gentil, humilde, atencioso, cortês. Uma pessoa que controla as suas emoções, tem um autocontrole diante das situações. É importante notar que as bem-aventuranças, nas bem-aventuranças, a qualidade ser manso se encontra entre a de chorar por causa do pecado e de ter fome e sede de justiça. Ou seja, a forma exata de mansidão que Cristo requer de você
certamente tem a ver com essa sequência. Você tem que chorar por causa do pecado. Reconhecer que você é pecador. E lamentar por sua alma. Aí você tem que exercitar a mansidão, esse autocontrole, para depois ter sede e fome de justiça. O que seria esse autocontrole? Por que a gente usa a palavra autocontrole? Porque o ser humano, ele é irritado por natureza. O bebê já nasce irritado, né? Já nasce chorando. Já nasce chorando, já está irritado, já nasce irritado. O ser humano é irritado por natureza. O ser humano se irrita muito fácil. É por isso que você precisa ter um autocontrole diante das situações. Você passa por uma situação difícil, você já fica irritado. Você é magoado por alguém, você já fica irritado. E você precisa de mansidão. Você precisa ser manso. E Jesus descreveu a si mesmo como manso. Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu sou manso. Eu sou manso. E é por isso que os mansos herdarão a terra. Que terra é esta? Esta terra aqui? Não. Não é esta terra aqui que você está pisando. É a terra prometida. É a Jerusalém celestial. É a eternidade. Jesus está falando da eternidade. Os mansos herdarão a eternidade. Eu sou manso. Eu tenho um autocontrole diante das situações. Eu não fico desesperado, nervoso diante das situações difíceis da vida. É desse tipo de autocontrole que você tem que ter em sua vida. As pessoas hoje perdem o controle facilmente. Facilmente. É no trânsito. Se você está parado no sinal vermelho, o sinal abre e você demora alguns milésimos, as pessoas já começam a buzinar, para você sair da frente. Já ficam irritadas. Essa pandemia mexeu muito com as pessoas. As pessoas se irritam facilmente. Precisam ter controle. Porque estamos vivendo uma crise financeira e você fica nervoso, e você perde o controle, e você fica desesperado. E você começa a blasfemar contra Deus. Jesus descreveu a si mesmo como manso. Mansidão é a conduta que exige respeito aos outros. Você vive em sociedade. E uma sociedade que muitas pessoas pensam diferente de você. E você precisa respeitar essas pessoas. É por isso que você precisa ter autocontrole. Cada um aqui tem uma personalidade diferente. Cada um aqui tem uma cultura diferente. Vieram de famílias diferentes. As pessoas vieram de povos diferentes. Principalmente no nosso país. São várias culturas. E você tem que saber lidar com as pessoas. É por isso que você tem que ter autocontrole. É por isso que você tem que ser manso, como Jesus. Manso como Jesus. Isto é, você tem que ser sensível e paciente em todas as suas ações com as outras pessoas. Você tem que ser sensível e paciente em todas as outras situações com as pessoas. O Novo Testamento, ser manso é ter a capacidade de se controlar diante daquilo que o irrita. Portanto, a pessoa que é mansa, ela é capaz de discutir um assunto sem perder a calma. E a gente precisa muito disso nos dias de hoje. Mais uma vez, é inevitável não falar de política. Porque vivemos num país polarizado. E as pessoas estão brigando por causa de ideologias políticas. Porque eu sou de A, porque eu sou de B, porque eu sou de C. E por aí vai. E discutem. Aí quando eu leio a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que você tem que fugir das questões loucas.
das questões loucas. Aí quando lê a Bíblia diz que você tem que ser tolerante com o próximo. Aí quando lê a Bíblia alerta que o diabo veio para matar, roubar e destruir relacionamentos. E as pessoas continuam discutindo essas questões nas redes sociais. Elas perdem o controle, somente quando se fala de política. Elas não sabem discutir, né? Ir para um debate maduro. O manso não. O manso, ele sabe lidar com as situações. É só você olhar para Jesus. Quantas vezes os fariseus queriam atrapalhar o ministério de Jesus? Sempre colocavam Jesus à prova. E Jesus, com toda a sua mansidão, dizia: é tu que dizes. Ou respondia com uma pergunta. Devemos aprender muito com Jesus. Você tem que ser manso. Nos tempos do Antigo Testamento, quando o perverso parecia triunfar, o povo mantinha sua confiança no controle de Deus. O povo sabia que Deus estava no controle. Deus estava no controle. E essa confiança, ela é bem exemplificada no Salmo 37. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí no Salmo 37, não vai estar sendo projetado, tá? Mas você abre a sua Bíblia impressa ou digital no Salmo 37, e você vai perceber nos versículos 1, 7 e 8, por 3 vezes o Salmo aconselha a você não viver irritado por causa dos homens maus. Ele vai dizer o seguinte: não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. A gente vê hoje pessoas más. É a corrupção sistêmica em nosso país, né? O povo brasileiro está desacreditado. Na política, são os corruptos. O povo está aí, passando necessidade, passando fome. Você hoje vai no supermercado, é normal hoje você é abordado por pessoas dentro do supermercado pedindo para você comprar alguma coisa. Pais de família que não têm o que comer. Pessoas que estão passando fome. Aí você vê os políticos, né, ficam se deleitando às custas do povo. São milhões e milhões desviados. São milhões e milhões. Se todo esse dinheiro desviado para a corrupção fosse investido na saúde, na segurança, na moradia, o povo não estaria sofrendo como está hoje. É muito dinheiro. E isso causa o quê? Uma irritação, principalmente o povo de Guarujá nesses últimos dias. Muita irritação, né? Jesus está dizendo para você: sede mansos, não te aborreças, não fique irritado. Também no Salmo 37, se você for observar, é enfatizada a promessa de que os mansos herdarão a terra prometida. Quando se fala em terra prometida, é algo interessante. Eu conversei com a Camila esses dias, né? A Camila, é tanta corrupção, né? Quando a gente pensa que tem um político que está fazendo alguma coisa boa para o município, para o Estado, de repente está envolvido no escândalo de corrupção. Ela fez uma pergunta: o que devemos fazer? Será que devemos mudar a forma de governo?
Será que esse governo representativo não está dando mais certo? O que deve ser feito? Eu olhei assim, meu bem, não podemos fazer nada. O Brasil é um país corrupto, desde o tempo quando foi colônia. É história. É história. Desde o tempo quando foi colônia. Sempre a corrupção esteve em nosso país, é algo sistêmico. E eu penso o seguinte, que Deus quer que você não se apegue a esta terra, porque não tem solução. E sabe por que não tem solução? Para você não se apegar a este mundo e você começar a pensar na eternidade, que lá que é o seu lugar. Quando você morrer, que eu sempre preguei aqui nesta igreja, né? Algumas pessoas não gostam, né? Eu sempre falo, olha, a cada aniversário que você faz, né? Não é mais um ano de vida, é mais um ano que você está trilhando ao encontro da sepultura. Mas é verdade. Cada ano que passa, você está indo ao encontro da sepultura. Só que para você que é cristão, a morte é o início da vida. Então Deus quer que você se apegue nas coisas do céu. Deus não quer que você se apegue nas coisas da terra. E o Salmo 37 enfatiza a promessa de que os mansos herdarão a terra prometida. Então não se preocupe com esses políticos corruptos, com esses poderosos que têm dinheiro, que fazem isso, aquilo, outro. Eles não herdarão a vida eterna. Porque o que está no coração deles é este mundo que é perecível. O Salmo 37 diz no versículo 9, os que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11, os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Versículo 18, conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 22, pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra. Versículo 27, afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente, eternidade. Versículo 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Que terra? Essa terra aqui não é a terra prometida. Versículo 34, espera no Senhor e segue o seu caminho. Que caminho é esse? O caminho do Senhor, o caminho justo, reto. E Deus te exaltará para herdares a terra. Que terra? A terra prometida, a eternidade. Por isso que você tem que ser manso, como Jesus foi manso. Ter o autocontrole diante das situações difíceis da vida. Mesmo que você seja destruído e privado de seus direitos ou privilégios por esse sistema corrompido, tenha autocontrole em meio às situações que irritam a sua alma, pois um dia você herdará um novo céu e uma nova terra. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Então por que ficar nervoso, irritado? Seja manso, como Jesus foi. Em segundo lugar, estar de bem com o próximo implica em buscar a compaixão. Versículo 7 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quando se pensa em misericórdia, em primeiro lugar, estão aqueles vitimados por algum desastre, né? As pessoas necessitadas. Como aquele viajante que ia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Aí ele estava lá caído no chão, passou o sacerdote, passou de largo, não é nem comigo. Depois passou o levita, também não é nem comigo. Aí passou um samaritano, um estrangeiro. Aí aquele samaritano pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, cuidou daquele homem, tratou daquele homem. É misericórdia. Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Então, quando se pensa em misericórdia, a gente já pensa em ajudar o outro, não é isso que vem na nossa mente? Olha, eu tenho que ser misericordioso, então eu tenho que
ajudar o outro, aquele que está aflito, aquele que está passando por algum tipo de privação. Mas também deve-se pensar em misericórdia em relação às pessoas que lhe fazem mal. Já pensaram nisso? Você ser misericordioso com as pessoas que lhe fizeram mal? A pessoa me fez mal. Mas, pastor, não é justo eu ser misericordioso com a pessoa que fez mal para mim? Lembra que nós falamos semana passada sobre sede de justiça? Essa é a justiça divina. A justiça divina implica em você ser misericordioso com aquela pessoa que fez mal a você. Romanos capítulo 12, versículos 17 e 21 diz assim: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se a pessoa faz mal a você, como você tem que retribuir a ela? Com mal? Com bem. Faz o bem para ela. Aí você vai estar fazendo bem a você mesmo. É difícil? Imagina aquela pessoa que maltratou você a vida toda. Aquela pessoa que você sabe que o desejo dela é que você morra. Aquela pessoa que quando você está passando por uma dificuldade na vida, ela solta fogos. Ela dá uma festa. E você tem que ser misericordioso com essa pessoa? Não é justo. É justo, a justiça divina. Ser justo implica nisto. Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro, em todos os seus aspectos. Misericórdia é você clamar a Deus pela vida do outro. Aquele que está necessitado, privado de alguma coisa, ou aquele que machuca você, que maltrata você, ou até mesmo esses políticos corruptos, você tem que ter misericórdia da vida deles, porque são miseráveis, desprezíveis diante de Deus, mas você como cristão tem que ter misericórdia. Não é fácil ser crente. Não é fácil seguir os padrões divinos. Não é fácil. A Bíblia confronta o ser humano. Se eu for misericordioso com alguém que é de esquerda, porque hoje a população brasileira está dividida entre da esquerda e da direita, né? Eu não entendo dessa forma, mas a sociedade está assim. Se você for misericordioso com alguém da esquerda, você é de esquerda. Se você for misericordioso com alguém de direita, é porque você é de direita. Apaguem isso da mente de vocês em nome de Jesus. Isso é do diabo, isso é maligno. É divisão no meio da sociedade. É divisão no meio do povo de Deus. Deus quer que você seja misericordioso. Deus quer que você exercite a misericórdia, não importa quem seja a pessoa, não importa da forma como ela pense, não importa como ela esteja agindo, você tem que ser misericordioso com essa pessoa, você tem que impor o seu coração na miséria desta pessoa. Pastor, o senhor está sendo duro demais. Não. Sabe por que não? Porque você era inimigo de Deus. Porque você era desprezível aos olhos de Deus. E Jesus colocou seu coração na sua miséria. Você não merecia, mas Ele colocou o seu coração na sua miséria. Ele foi misericordioso com você. É por isso que você tem que ser misericordioso com outras pessoas. Não importa quem sejam elas. Você tem que exercitar a misericórdia.
Naturalmente, o mundo não é frequentemente misericordioso. O mundo não é misericordioso. A que se faz, a que se paga. A pessoa faz um mal a você, você devolve com o mal. Infelizmente, a igreja, em seu mundanismo, muitas vezes age desta forma. A igreja é um lugar para as pessoas misericordiosas, pois alcançarão misericórdia. Jesus foi misericordioso com você. O mundo prefere separar todos a partir de rótulos, e se separa dos sofrimentos e das calamidades das pessoas. Então, esse sistema rotula as pessoas e se afasta de todo e qualquer sofrimento. O mundo considera a vingança deliciosa. Mas você não se vingou, você é bobo. O mundo considera o perdão dócil demais. Ser misericordioso é você perdoar aquela pessoa que feriu você. Perdoar aquela pessoa que feriu você. Certa feita, Jesus contou uma parábola, uma história, de um servo que devia muito para o seu patrão. Uma dívida impagável. Aquele patrão procura o seu servo e diz: a sua dívida está perdoada. Aquele servo tinha um conservo, uma pessoa que trabalhava para ela e que tinha uma dívida com ela, mas uma dívida com uma quantia muito pequena. E aquele servo olha para o seu conservo e diz: você tem que pagar esta dívida. Aí a pessoa: não, mas eu não tenho como pagar essa dívida, me perdoe. Não, você será lançado às correntes. Aquela pessoa foi presa. O patrão agiu com misericórdia diante da sua situação, e ele não foi misericordioso com aquele outro que precisava também de misericórdia. E muitas vezes somos como este servo que foi perdoado de uma dívida impagável. Jesus perdoou a sua dívida na cruz do Calvário. Dívida esta que você não teria como pagar. Mas no dia a dia você é incapaz de perdoar aquela pessoa que lhe feriu. Pense nisto. Deus foi misericordioso com você, para que você seja misericordioso com as pessoas que lhe cercam, com as pessoas que lhe ferem. Jesus disse que feliz é aquele que não acumula e ajunta só para si, mas aquele que tem misericórdia. É aquele que se torna instrumento da mesma misericórdia da qual foi alvo. Então seja misericordioso, pense nisto. Terceiro e último lugar, estar de bem com o próximo implica em buscar pacificação. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Interessante esse tema. E relevante para os dias de hoje. Jesus disse que feliz é o pacificador. Aquele que, em vez de cavar abismos nos relacionamentos, torna-se um construtor de pontes. O conciliador. E não é uma tarefa fácil ser conciliador, pacificador. Romanos capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se possível, no que depender de vós,
Viver em paz com todos os homens. Sejam pacificadores. Feliz é aquele que se aproxima, que aproxima as pessoas, que leva à reconciliação, que tem uma palavra de paz e que é instrumentalizada a aproximação daqueles que viviam separados pelos muros da indiferença, do ódio, do preconceito. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 diz: Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você tem que se apartar do mal. Você tem que praticar aquilo que é bom. E você tem que buscar a paz. Você é um instrumento de aproximação. Deus quer usar você para ser construtor de pontes, aproximar as pessoas. E uma das causas mais frequentes de conflito é a intriga. As pessoas que fazem intrigas, falam a mão de um para o outro. Olha, você ouviu o que o fulano falou de você? Aí você vai absorvendo aquilo, né? Digerindo aquilo. E você começa a cortar relações com a pessoa. Não, você tem que fugir desse tipo de conflito. Deus ama a reconciliação. Deus quer que você se reconcilie com aquela pessoa que você não fala há tanto tempo. Há tanto tempo. Por causa de situações que aconteceram na história de vocês. Talvez você nem se lembre mais do que aconteceu, mas você não fala com a pessoa. Talvez está na mesma igreja que a pessoa, mas não fala com a pessoa. Você está em pecado. E Deus quer que você se aproxime. Deus quer que você viva em paz com o próximo. Deus quer que você seja um reconciliador. Por quê? Porque Ele é o reconciliador. Deus reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Pense nisto. Todo cristão que está de acordo com Jesus é um reconciliador, é um pacificador. Aí a gente olha para as redes sociais, as pessoas brigando, guerreando, né? Por causa de ideologias. E essa polarização, para vocês terem ideia, famílias estão rachadas. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Igrejas estão sendo consumidas por esta guerra. E o seu dever é viver em paz. Viver em paz. Mas tem algo interessante aqui. Porque após o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, talvez alguém questione isso, né? Talvez alguém use este versículo para justificar esses ataques nas redes sociais com as pessoas que pensam diferente. Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus vai dizer que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Não, pastor. Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Eu estou guerreando com a espada do Senhor. Ele fala logo após das bem-aventuranças, Mateus capítulo 10. Terminou o Sermão do Monte e vai dizer, olha, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí, será uma contradição? Será uma contradição? No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus disse que você tem que ser pacificador. Mas agora ele está dizendo que ele não veio trazer a paz, mas a espada? Não é contradição, não. O que Jesus quis dizer é que o conflito, aquele conflito causado pelo confronto com o pecado, que quando você se converte, você entra em conflito com a sua família, com seus amigos,
E esse conflito é causado pelo confronto com o pecado. Aquilo que você fazia que era errado, você não faz mais. E se torna uma situação difícil, conflitante, né? Que confronta outras pessoas que lhe cercam. Então, Jesus está falando que este tipo de conflito seria o resultado inevitável de sua vinda. Até mesmo na própria família. E se quisermos ser dignos dele, precisamos amá-lo mais que tudo. Então ele está falando disso, olha. Se você está em conflito, por causa deste confronto quanto ao pecado, aí você não vai ter paz. Porque você não pode viver em paz com o pecado. É isso que Jesus está falando. Por isso que ele diz, eu não venho trazer a paz, eu venho trazer a espada. E qual é a espada? É a palavra de Deus que confronta o pecado. É isso que o texto está falando. Então, para aqueles que gostam de usar esse versículo bíblico para justificar os ataques, olha, não foi isso que Jesus quis dizer. Quanto ao pecado, você não pode ter paz. Você tem que lutar, e sim, eu vim trazer a espada. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que limpa o nosso coração, a palavra que revela o Todo-Poderoso. Ou seja, você nunca deve buscar o conflito ou ser responsável por ele. Os conflitos que a sociedade tem colocado aí, quanto a questões, a divergências humanas. Você não pode se conformar com o pecado. Você foi chamado para a paz e deve seguir a paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Até onde depender de você, você deve ter paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 16. Nos seus relacionamentos, você deve promover a paz. Não importa se a pessoa pense diferente de você, mas quando você é coagido a pecar, quando você é tentado a viver uma vida de pecado, você não pode viver em paz com o pecado em sua vida. Por isso que Cristo diz, olha, eu vim incomodar o seu coração. Nós falamos sobre isso na escola dominical pela manhã. Que aquela pessoa que é salva, que foi justificada por Deus, foi uma pergunta, pastor, mas se a pessoa ela foi salva, está sendo salva, e ela se afastar e morrer, como que fica? Como funciona? Nós falamos, olha, essa pessoa foi justificada, ela vai para a eternidade. Mas tem um porém. A pessoa que é salva, a pessoa que foi justificada, tem o Espírito Santo dentro do seu coração. E por mais que esteja longe dos caminhos do Senhor, ela fica incomodada com tudo aquilo de errado que ela pratica. Esta ausência de paz que Jesus está falando. Se você estiver em pecado, você vai viver em guerra consigo mesmo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Olha, todos os dias a minha carne luta contra o Espírito Santo que habita dentro de mim. Essa é a inquietude que Jesus está trabalhando em Mateus capítulo 10, versículo 34. É diferente da paz lá das bem-aventuranças, dos relacionamentos interpessoais. É diferente. Promover a paz é uma obra divina. Pense nisso. Olha, eu quero trabalhar para o Senhor. Aí você chega aqui na igreja, você canta, você realiza todas as tarefas na igreja, você é um crente fiel nos seus dízimos, mas você não promove a paz. Então, a sua obra na casa do Senhor é deficiente. Então, promover a paz é uma obra divina, pois a paz significa reconciliação, e Deus é o autor da reconciliação. Você tem que entender isto. O mesmo verbo usado nessa bem-aventurança, que você tem que ser pacificador em relação aos outros,
é aplicado pelo apóstolo Paulo àquilo que Deus fez por meio de Cristo a você. Por intermédio de Cristo, Deus se agradou em reconciliar consigo todas as coisas, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. O propósito de Cristo foi que judeus e gentios se tornassem novas criaturas, pessoas que fariam bem para a sociedade, pessoas que pregariam a paz. Efésios capítulo 2, versículo 15. Para você refletir. Primeiro, pense de que forma a ideia que você tem de autocontrole precisa ser mudada à luz do caráter de Cristo. Qual é a sua ideia de autocontrole? O que você tem que fazer para ter o caráter de Cristo em sua vida? Segundo, pense que diferença faz em sua vida a compaixão manifestada para outras pessoas. Você é misericordioso com todas as pessoas, até com aquelas pessoas que lhe fazem mal? Como você tem manifestado essa misericórdia? Terceiro, pense em cada uma das áreas de sua vida e veja onde há necessidade de reconciliação e quais os passos que você dará para ser um pacificador nessas situações. Deus quer que você seja um pacificador. Reflitam sobre isto, sobre essas verdades. Para praticar, você tem que praticar também. Identifique algumas circunstâncias ou critérios em sua vida que lhe ajudarão. Primeiro, trabalhar o autocontrole em sua vida. Então comece a identificar algumas circunstâncias ou critérios que vão ajudar você a trabalhar o autocontrole. Naquele momento de irritação, ou porque alguém lhe fez algum mal, ou porque você está nervoso com alguma coisa, sem paciência, ou porque você está indignado com a corrupção que estamos vivendo. Trabalhe o seu autocontrole. Seja manso como Jesus foi. Manifestar compaixão na vida de outras pessoas. Comece a exercitar misericórdia. Comece a ser misericordioso. E principalmente com aqueles que lhe fazem mal, que têm perseguido você. Terceiro, promover a paz numa sociedade em guerra. A sociedade está em guerra. Está em guerra. A guerra é ideológica. Os relacionamentos estão sendo destruídos. Então, promova a paz numa sociedade em guerra. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus com o último cântico. Convido o Ministério do Louvor que esteja aqui à frente.